Olá, este é o programa Cubatão, seus caminhos e sua história, aqui pela TV Polo. No programa de hoje nós vamos abordar um pouco da história da Avenida 9 de Abril. E esse tema foi escolhido para esse programa em função de uma visita que fiz hoje ao site Novo Milênio, e um site que, como todos conhecem, possui muitas matérias, histórias, fotografias sobre a cidade de Cubatão, e não só sobre a cidade de Cubatão, como toda a nossa região. Um site muito rico em informações e que está disponível para todos. E vendo o site Novo Milênio, visitando o site, eu me deparei com uma revista que nós escrevemos no ano de 2003, uma revista chamada Avenida de Todos Nós, Desenvolvimento Histórico da Avenida 9 de Abril. Essa revista, editada no ano de 2003, tinha o objetivo de divulgar imagens antigas da principal artéria de nossa cidade e chamar a atenção da importância desta via que remonta a séculos atrás. Como em todas as cidades, os caminhos surgem em função da necessidade de se locomover, de se chegar a um ponto a outro. E aí e nesse sentido, as ruas vão nascendo, as avenidas vão nascendo, e se configura uma cidade. E aí nós, estudando um pouco sobre a história de Cubatão, nós percebemos fatos bastante interessantes sobre a Avenida 9 de Abril. A avenida que hoje possui os principais comércios da cidade, toda a rede bancária, enfim, é a nossa principal avenida. Mas quando que ela surgiu? Em que período da história ela passou a existir? Vocês estão vendo aí na tela um quadro, quadro este pintado pelo artista Jean Luciano, que na verdade é uma reprodução de uma famosa tela do Benedito Calixto, mostrando Cubatão no ano de 1827. A ponte coberta que é mostrada na pintura é mais ou menos onde hoje se situa a ponte em Arcos, na avenida. Foi justamente nesse ano em que a Avenida 9 de Abril, ou melhor, a estrada ligando Cubatão a Santos, ficou definitivamente pronta. Esta estrada não existia até o ano de 1827. Todo o transporte de mercadorias que subia ou descia a serra era colocada em barcos, ali mesmo no Largo do Sapo, e pelos canais chegava-se até o Porto de Santos. Essa parte da história de Cubatão é contada nos principais textos e livros e trabalhos históricos sobre a cidade, colocando a cidade de Cubatão em todo o contexto da história do descobrimento e da colonização do Brasil. Cubatão, inserido nessa história, possuía até então um dos principais portos da região, que deixou de ter importância com a abertura de um caminho ligando pela primeira vez o Planalto e o Porto de Santos. Este caminho, que mais tarde viria a ser conhecido como Avenida 9 de Abril, possui uma história bastante dramática. Foi construída através de aterros que desciam a serra no lombo de animais e de escravos também, e aos poucos, ao longo de muito tempo, foi sendo aterrado
ligando então Cubatão ao município de Santos, vencendo o manguezal que existia nesse trecho, uma obra, portanto, muito difícil, que nós vamos ver daqui a pouco num texto que aparece nesta revista sobre a Avenida 9 de Abril. A Avenida 9 de Abril, portanto, possui uma história que antecede a existência da própria cidade, antecede a existência do povoado, inclusive. Ela está inserida, então, nesse primeiro momento da história da cidade, em que Cubatão ainda era apenas uma passagem entre o Porto e o Planalto. No próximo bloco, veremos, então, como que a Avenida 9 de Abril se consolidou como a principal via do nosso município. Até já. Caro ou barato? Saudável sempre custa mais? O suco que você faz em casa custa menos do que os que se dizem ser da fruta, vendidos prontos em mercado, cheios de açúcar, corantes e conservantes. De acordo com dados do IBGE, refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados são 54% mais baratas do que aquelas baseadas em produtos ultraprocessados. Preste atenção! No mercado, o que encarece a sua compra? Os legumes ou as caixinhas? Barato e saudável é comer livre. Por uma alimentação adequada e saudável para todos. Uma iniciativa do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Olá, estamos de volta com o programa Cubatão, Seus Caminhos e Sua História aqui pela TV Polo. Hoje falando sobre a Avenida 9 de Abril. Falamos agora há pouco sobre a sua importância histórica, que remonta aí o período de colonização do Brasil, ainda como um caminho aterrado que durante muito tempo utilizou mão de obra, inclusive escrava, e dos tropeiros que desciam a serra, trazendo o entulho que seria depositado ao longo do caminho e, portanto, aterrado. A Avenida 9 de Abril, nesse período da história, inclusive, era conhecida como ou entulhado ou o aterrado. Nesta revista, que homenageia a Avenida 9 de Abril, traz um texto que nós vamos ler para vocês, contando então de maneira mais detalhada a importância histórica da avenida. O texto diz o seguinte: a partir do século XVIII, a capitania de São Paulo estava saindo de uma profunda crise econômica. A recuperação se daria progressivamente nas décadas subsequentes através dos produtos agrícolas, principalmente o açúcar. Justamente por esse motivo, os antigos caminhos na serra se tornaram insuficientes para o devido fluxo das tropas de animais carregadas das preciosas mercadorias. O governador da capitania de São Paulo, Bernardo José Maria de Lorena, que governou a província entre 1788 e 1798, reverteria essa dificuldade ao construir a denominada Calçada de Lorena, em 1790. Em outros programas nós já falamos bastante sobre a importância da Calçada de Lorena para a economia da região, da economia da própria colônia brasileira. A situação se desenhava dessa forma: havia fluidez de animais e de pessoas no perímetro da serra, porém o mesmo não ocorria quando chegavam ao povoado de Cubatão, que à época não possuía a ligação por terra até o Porto de Santos. Os rios eram utilizados como estradas, o que, sem dúvida, repercutia no encarecimento dos produtos devido ao transporte e à estocagem.
sem contar os inúmeros prejuízos causados pelas chuvas, considerando o açúcar, por exemplo, um produto muito fácil de se perder numa realidade de umidade. As reivindicações para que se construísse um caminho entre Cubatão e Santos surgem no início do século XIX. Apesar das dificuldades crescentes, tal propósito tomará forma quando da posse do presidente da província de São Paulo, Lucas Monteiro de Barros. Ocorre que não foram poucas as dificuldades enfrentadas para a execução do empreendimento. Além do calor excessivo, próprio do clima tropical úmido, a enorme quantidade de mosquitos infligia sofrimentos e doenças. Diante dessas circunstâncias, eram poucos os trabalhadores assalariados que se adaptavam às dificuldades impostas pelo meio ambiente. Na verdade, a obra se concretizava devido à utilização do trabalho escravo. Domar o mangue não era tarefa fácil. A obra extenuava em todos os sentidos. Fisicamente, por ser todo o aterro transportado em cestos. Financeiramente, porque até o final do ano de 1826, portanto um ano antes da inauguração da via, foram gastos na moeda da época 47 contos, 465.802 réis, uma fortuna para aquela época, hoje avaliado em milhões de reais. A esperada inauguração ocorreu no dia 7 de fevereiro de 1827 e o empreendimento ficou conhecido como o Aterrado de Cubatão ou o Entulhado de Cubatão. O ano de 1835 registra o surgimento da Barreira de Cubatão, que em outros termos era o pedágio cobrado sobre pessoas, animais e mercadorias que passavam pelo aterrado. A Barreira do Cubatão esteve em franca e rentável atividade até o ano de 1877. A Avenida de Todos Nós, o título da revista, está inserida nesse contexto histórico do desenvolvimento da economia paulista. Interessante observar também as várias denominações pelas quais a avenida passou. Quando Cubatão ainda era um bairro de Santos, o traçado era conhecido como Via Bandeirantes, com início nas imediações da Alemoa e término no pontilhão da Raiz da Serra, bem próximo à antiga Capela de São Lázaro. Após a emancipação político-administrativa de Cubatão, a Lei Municipal número 36 de 1950 designava o trecho entre a estação ferroviária até a Raiz da Serra como Avenida 9 de Abril, em comemoração, em homenagem ao dia em que Cubatão passou de fato a ser emancipado do município de Santos. A partir da referida estação até a ponte sobre o Rio Casqueiro, permanecia como Avenida dos Bandeirantes. Portanto, todo o trecho da Vila Nova até o Casqueiro, a denominação ainda era Avenida dos Bandeirantes. Posteriormente, através da Lei número 848 de 1970, os dois trechos foram reconhecidos na denominação unificada de Avenida 9 de Abril. Com relação às transformações urbanísticas, devido à instalação do polo industrial e do rápido crescimento demográfico, a avenida sofreu transformações muito profundas e, a partir da década de 60, as administrações municipais se empenharam pela sua duplicação, como é observado passando na tela. Porém, esse episódio dá início ao que podemos chamar de êxodo de raízes, pois várias famílias tradicionais e residentes na avenida tiveram seus imóveis envolvidos na sôfrega e especulação imobiliária.
Podemos destacar, entre outras, as famílias Couto, Ruivo, Jorge, Estevane, da Guarda, Cunha, Saragossa, Domingues, Oliveira, Giordani, Duarte, Fernandes, Rodrigues, que marcaram a história de nossa cidade com seus comércios, serviços e exemplos de vida. Bem, nós falamos então sobre a Avenida 9 de Abril, cuja história foi contada na revista que nós citamos no início do programa, A Avenida de Todos Nós, Desenvolvimento Histórico da Avenida 9 de Abril. Essa revista encontra-se esgotada, é possível pesquisar na Biblioteca Municipal, existem lá alguns exemplares ainda, e no site Novo Milênio, como nós citamos no início do programa. É uma fonte de pesquisa, não somente pelas informações históricas, mas pelas imagens que a revista traz. Sobre a história de Cubatão, a biblioteca possui diversos outros livros e, depois de um período fechado por conta da pandemia, voltou a funcionar normalmente. Então, as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais de nossa história ou que quiserem pegar um livro emprestado para ler, a biblioteca encontra-se novamente funcionando. Fica ali na Avenida 9 de Abril, 1977, ao lado da Igreja Matriz. Por hoje é só. No próximo programa traremos então mais informações históricas sobre nossa cidade. Até lá!